Olá, caríssimos irmãos e irmãs. Vamos para a leitura desta terça-feira, dia 19 de maio de 2020, sexta semana da Páscoa, cor litúrgica branca. O santo de hoje é São Crispim de Viterbo. É lógico que deve ter outros santos para hoje, né? Tanto é que quando chegar segunda-feira que vem, dia 25, eu vou citar 2 santos. Mas até lá eu preciso ver se eu consigo informações, porque já que eu falei do dia 25, bom, aqui está anotado São Gregório VII, que deve ser Papa. Até vou abrir na minha liturgia das horas. Só que dia 25 de maio também é dia de São Beda. E eu gostaria de falar um pouco de São Beda. Eu já li alguns escritos, na verdade, pessoas que citaram. Tanto é que na liturgia das horas não está o São Gregório VII, mas sim São Beda, presbítero e doutor da igreja, durante a 7ª semana da Páscoa. Vou tentar ver alguma coisa a respeito dessa biografia, como eu fiz com São Simão Stock, dia 16 de maio, né? Quem acompanhou. Dia 22 de maio, vou me isentar de falar de Santa Rita de Cássia. Né? Desculpa se você é devoto de Santa Rita, mas eu vou deixar que você tenha a liberdade de procurar os seus canais preferidos para saber mais sobre Santa Rita de Cássia. Por que que, entre aspas, eu estou boicotando a Santa Rita de Cássia? Primeira coisa, eu amo muito a história dessa santa, amo. Descobri, assim, uns dons maravilhosos dessa santa. Medito sempre nelas. A história de vida dela. Não sou devota de Santa Rita. Existe um santuário de Santa Rita de Cássia, né, dedicado, aqui bem próximo de mim, inclusive. Né? Mas eu não sou devota dela, respeito a biografia dela, amo a história de vida dela, das atitudes, de tudo que ela, assim, das coisas que ela tomou, a ação que ela teve durante a vida. Mas é uma santa extremamente popular, como por exemplo Santa Edviges, também eu vou me isentar, vou falar que é o dia dela, mas eu vou me isentar de falar dela, e sempre vou me dedicar a alguns santos assim, que ou passaram pela minha vida, sim, porque o canal é meu, e de forma egoísta eu vou apresentar os santos que eu gosto, tá? E segundo, porque são santos que a maioria não conhece. Por exemplo, citei do São Beda, né? Na época da minha faculdade, eu peguei muitos livros na área de história. Eu não sei se ele lida com a temporalidade, inclusive. E lá ele era referido como Venerável Beda. Então eu vou ver quando é que ele virou santo, porque até a da década de 80 para começo dos 90 era Venerável Beda. Depois passou a São Beda. E olhando os meus materiais seculares, material de historiografia. E eu descobri 90% dos padres não citam São Beda. E ele é doutor da igreja? E eu fiquei curiosa. Inclusive, acabei descobrindo um artigo em que fazia essa crítica. Ou era o Venerável ou São Beda, dependendo da data da publicação, lógico, né? Era mais citado em trabalhos seculares, trabalhos do mundo, assim, historiografia, sociologia, filosofia comum, do que pensado dentro da Igreja Católica atualmente falando. Veja bem, na década de 80 para 90, ainda está próximo. Uma média de 40 anos, né? E realmente, nos meios católicos, cristãos católicos, né? Eu não ouço falar de São Beda. Eu não ouço, não. Não ouço, não leio, os padres não falam, e eu fiquei, como assim? Lógico, essa data do dia 25 tem um caráter pessoal para mim, mas isso eu não vou falar, tá? Mas enfim, eu tenho que lembrar desse dia também. Mas de qualquer forma eu vou fazer uma pesquisa, tentarei fazer, né? Dá tempo ainda. E nem que seja uma brevíssima biografia, eu vou estar passando para vocês. Se Deus quiser. Não, Deus quererá, né? Vamos ter fé nisso. Não me recordo qual foi o livro na época de historiografia, mas foi de uma matéria de teoria da história, que falava muito do Venerável Beda. E a gente achava engraçado, porque, mas quem que é esse Beda, né? Era eu e meus colegas. E uma moça que era católica, que infelizmente depois abandonou o catolicismo, foi para o protestantismo.
Aliás, foi meio complicado. Hoje em dia eu fico pensando como é que ela teve coragem de largar a devoção mariana para ser protestante. Mas depois eu sabia que era por questões emocionais, era para casar mesmo. Era para casar. Já que não achava nenhum católico bom, né? Ela acabou trocando de religião para poder se aproximar de uma pessoa. Pior coisa que tem, tá, gente? Por favor, se você tem uma situação assim na sua casa, de amigos, reze muito. Porque depois a vida da pessoa virou um bagaço. Virou uma coisa horrível. Tá? Então até essa moça, ela dizia, São Beda é católico, ele não chega a ser santo. Então na época a gente aprendeu um pouco com ela, com essa moça. Então eu tenho uma vívida lembrança, né, a respeito desse santo, agora santo, tá? Pronto, eu já dei o gostinho, né, do que eu pretendo fazer até o final do mês, porque o que acontece? Tem São Bernardino de Sena, dia 20, mas eu acho que não vai dar tempo de eu fazer uma pesquisa. São Felipe Neri, dia 26, vocês vão estar já sabendo, é um santo bem popular em todas as redes sociais, então também não vou estar falando. Dia 24, Nossa Senhora Auxiliadora, a Nossa Senhora de São Dom Bosco também não vou falar, vou deixar para o pessoal do carisma específico de Dom Bosco, que é tanto a Canção Nova quanto os salesianos. Vamos lá. Agora, Santa Joana d'Arc e Nossa Senhora da Visitação, alguma coisa acontecerá. Aguarde, tá bom? Não vou mais falar, eu vou me isentar, vou me segurar para não falar nada do coronavírus, do governo Bolsonaro, vou ficar quieta. O máximo que eu posso estar falando é como foi no áudio de ontem, em que eu pedi orações para os recicladores, catadores de reciclados espalhados no Brasil inteiro, que não têm direito aos R$ 600, auxílio. Só. No máximo, talvez um empresário que teve uma, desculpa, uma boa ação social, né? Que nem eu já falei, algumas empresas, L'Oréal, muitas empresas estão, aqui é do chocolate Lacta, que na verdade é um grupo chamado Mondelez. Eu sei que é um grupo grande, né? Concorrente da Nestlé, que fez uma ação social top também, bem bacana, nesse período de Covid-19, tá? Só isso, só. Ou então, tá acontecendo uma situação, realmente, tá acontecendo uma situação com os profissionais de saúde na cidade do Rio de Janeiro, lá no Maracanã, onde foi instalado um hospital de campanha e olha a crítica que eu vou fazer. É a crítica mesmo. Parece coisa de carnavalesco, né? É bonito por fora, a ideia é maravilhosa. Chega pra dentro, não tem respirador, não tem os trabalhadores da saúde lá, não tem condições nem para dormir. Alguma coisa acontece lá, sabe? Efeito fogos de artifício, parece bonito. É tudo lindo, maravilhoso. Chega lá dentro, não funciona. A gente tem que parar com isso também, né? Tem que parar dessa brasileirice. Isso é coisa de brasileiro. Deixa a coisa bonita por fora ou chega lá dentro, o reboco tá caindo. Então tem problemas lá nesse hospital de campanha. Então vamos rezar para que as coisas melhorem, né? Prefeitura e governo, que se acertem, né? Que lutem também. Tá bom? Só isso que eu vou pedir. Mais coisa você já deve estar vendo no Twitter, no YouTube, Teoria da Conspiração, Folha de São Paulo, Intercept Brasil, El País. Vai acompanhando. Mas o Intercept Brasil é anti-Bolsonaro. Problema seu, meu filho. Aliás, muito me preocupa jornalistas vendidos para o governo. Isso me preocupa. O jornalista, por excelência, ele é um crítico. E, infelizmente, a grande maioria tem se vendido para alguns interesses políticos devido a decisões da diretoria. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque, graças a Deus, eu peguei uma época, agora papo de véia, eu peguei uma época de grandes jornalistas investigativos e críticos. Mas eu vou dizer que o único que restou é o tal do Cabrini. E se ele morrer, acabou, meu filho. Não tem mais. Tinha um que fala, vem comigo, como é que é? Ele morreu de velho já. Já morreu antes da Covid-19. Tô ficando velho, esqueci o nome do cara. Marcelo Rezende, apesar daquele jeitão dele, era do
Só que caiu um pouco na sanguinolência, né? Mas o Marcelo Rezende era do tempo do jornalismo investigativo. Muitos jornalistas investigativos estão ficando velhinho e estão, né? Então o Cabrini mesmo já tá velhinho. E pode ver que tudo que ele fala lá é polêmico, né? O troço reverbera bem assim. Roberto Cabrini. O Boechat morreu. Quem mais? O PHC, o Paulo Henrique Amorim também. Era dessa linha da investigação. Alguns com classe, outros não. E assim vai. Porque não é interesse mesmo que o jornalista seja investigativo. E querendo ou não, é caso até de vida e morte, né? Então para de ser mimizento, tá? Vamos ler, vamos ver notícias sérias aí, porque muitas desses, a grande maioria do repórter, da jornalismo investigativo, ele é a favor de denunciar desvio de dinheiro, ele é a favor do povo, o povo que sofre, entendeu? Então a gente também tem que ter respeito por eles. Não é porque é só anti-bolsonarista. Foi assim desde o tempo da Dilma, desde o tempo do Lula, do Collor, do FHC. Aí chega aqui, tem que ficar nesse par de nervos. Não dá, né, gente? Então, já falei, O País, DW Brasil, Deutsche Welle, BBC Brasil. Tem a CNN, mas eu não curto muito a CNN, apesar que andou mudando um pouco o foco, né? Então tá interessante lá também. Então é sempre bom tá vendo. Não fique preso em uma ou duas redes de notícia. Multiplataformas, por exemplo, especificamente Globo, especificamente Record, não. Vai vendo porque cada um tem uma pauta diferente, um discurso diferente, também tem que afinar os ouvidos. Eu particularmente sou de notícia e não ficar vendo memezinho para ficar retardada na web, né? Tá? Então, às vezes, a realidade dói, mas é melhor que doa para a gente direcionar algumas formas de oração também. Algumas intenções, tá? Muito bem, falei. Certo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta terça-feira, vamos para a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 a 34. Naqueles dias, a multidão dos filipenses levantou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados, depois de lhes rasgarem as vestes, mandaram açoitar os dois com varas. Depois de açoitá-los bastante, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Ao receber esta ordem, o carcereiro levou-os para o fundo da prisão, prendeu os pés deles no tronco. À meia-noite, Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam, e de repente houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e viu as portas da prisão abertas. Pensando que os prisioneiros tivessem fugido, puxou da espada e estava para se matar. Mas Paulo gritou com voz forte: "Não te faças mal algum, nós estamos todos aqui." Então o carcereiro pediu tochas, correu para o centro e tremendo caiu aos pés de Paulo e Silas. Conduziu-os para fora, perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Crê no Senhor Jesus e sereis salvos tu e todos da tua família." Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e a todos os da sua família. Na mesma hora da noite, o carcereiro levou-os consigo para lavar as feridas causadas pelos açoites. E imediatamente foi batizado junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até a sua casa, preparou-lhes um jantar e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no 137. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Estendereis o vosso braço em meu auxílio, e havereis de me salvar com vossa destra. Completai em mim a obra começada, ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. O evangelho de hoje está no capítulo 16, versículos de 5 a 11.
Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas, se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. E eu lhe recordo que o evangelho deste domingo foi João 14, versículos de 15 a 21, que é o que permeia as leituras do evangelho. Jesus está nos preparando para a vinda do Espírito Santo. Então ele diz: eu sei que vocês estão tristes, que a saudade vai bater, eu vou me apartar, mas dessa vez aguarde minha segunda vinda, né? Mas o defensor vai estar convosco. O defensor, o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da vida, que não tem nada a ver com o Espírito do mundo. Vale a reflexão. Estamos nos preparando bem para o domingo de Pentecostes? Ainda falta uma semana, mais de uma semana, certo? Tá bom? Então, mas eu não sou merecedor. Pois é, eu também não. Peça ao Espírito Santo. Peça, nem que seja para renovar a face da terra. Inclusive, tem uma situação aí que seria bom a gente meditar. Primeira coisa. Você se acha muito importante na sua família, se acha muito importante na sua pastoral, você se acha muito importante como líder de pastoral, ministro de Eucaristia, pregador, pode ir tirando o cavalinho da chuva. Por quê? Porque Deus Todo-Poderoso, ele vai acabar achando outra pessoa, ele vai inflamar alguém no Espírito Santo e vai repor essa perda humana, por exemplo. Morremos de coronavírus, desistimos do ministério, é a pior morte que tem. Desistimos do ministério em Cristo. Ele vai repor alguém. Porque o Espírito Santo é que manda. É o Espírito Santo que dá vida nesse ministério. É o Espírito Santo que faz a vontade do Senhor acontecer mesmo diante das incredulidades. É o próprio Espírito Santo quem, penso eu, talvez seja coisa da minha cabeça nessa parte, né? Então eu não posso estar afirmando direito, mas penso eu, é a partir da graça do Senhor que até o ímpio faz a vontade de Deus, mas na hora do julgamento final, o Todo-Poderoso vai ter a coragem, claro, porque ele tem, não é só a coragem, né, mas ele vai dizer na cara dessa pessoa, né, vai chegar lá, o ímpio, não, mas eu fiz a sua vontade, eu segui seus mandamentos, vai fazer tudo aquele mimimi. Aí o que o Deus Todo-Poderoso vai dizer? Eu não te conheço. E ainda vai falar, se você fez o trabalho, é porque foi pela minha vontade, pela minha graça, mesmo você sendo ímpio, pecador, pecaminoso. Mas eu não te conheço. Isso ele vai falar para muitos de nós. E é por isso que tem aquela parte do Evangelho que diz, muitas prostitutas e cobradores de impostos vão passar na frente de muitas pessoas que se acham muito dignas do olhar de Deus. Eu falo a verdade, com todo respeito, perdão da palavra, anseio muito por esse dia. Eu já fiz a minha cabeça e digo, se Deus chegar a falar para mim, você só fez o serviço que eu te mandei fazer e nada mais, me dizer que sou ímpia, eu aceito de bom grado, porque eu vou falar a verdade, tem dias assim que eu me sinto o capeta. De verdade. De tanto ódio que às vezes eu carrego. Certo? Então, por isso que vem muitos questionamentos. No meu caso, me questiono muito. Mas por que Jesus me chamou? Né? Então, eu tenho, assim, se conforme com essa ideia também. Paulo teve essa dúvida. Muitos santos tiveram dúvida se iam para o céu. Santa Teresinha, então, dizia, olha, eu mereço o inferno, mas eu vou adorá-lo lá no inferno, Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus dizia, não, se não existisse o inferno, ia criar um paraíso só para você, né? Entende? Tem esse diálogo, né, de Santa Teresinha com Jesus. Mas até chegarmos lá, como Santa Teresinha, demora bastante, certo? Então essa esperança, eu tenho esperança em Jesus, mas eu sei que a minha justiça está guardada.
Tá bom? Então, se de repente você tá achando que tá fazendo tudo certinho, acho que é hora de repensar as coisas. Porque, pelo que eu tô percebendo, quem é santo do santo começa a ter muitas dúvidas. Eu tenho as minhas. Aliás, eu já falei para Jesus, não recebi resposta ainda, porque acho que Jesus não quer falar para mim, né? É melhor mesmo, que senão eu entro em surto, né? Mas eu já vou dizendo, olha, eu, do jeito que eu tô, do jeito que eu sou, não sei. Mas se o senhor chamou, eu vou fazer o que eu posso, né? Não posso desistir. Não é por conta dos meus pecados, de um temperamento meu tão raivoso que eu tenho, que eu vou parar. Até porque caí na tentação, né? Aí caiu na tentação, eu tô soltando os fogos pelas ventas, né? Parece o próprio dragão. Aí tem que pedir, por favor, Nossa Senhora, pisa na minha cabeça aqui, porque tá difícil, né? Olha, gente, ser muito irada chega a me dar nos nervos mesmo, tá louco. Eu espero que você não seja assim, mas infelizmente o meu temperamento é extremamente explosivo, né? Certo? Caro irmão, cara irmã, vamos tentar viver na paz de Cristo, né? Na medida das possibilities. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, nessa quarta-feira. Quer dizer, nessa terça-feira, nossa, já estou na quarta. Nessa terça-feira, dia 19. Mas acima de tudo, tá? Vamos refletir bastante nesse dia e implorarmos mesmo, implorar que o Espírito Santo faça morada, se não em nós, no planeta, nas pessoas da nossa casa, naquela pessoa que a gente vê assim um excelente exemplo de testemunho de vida católico-cristã, né? Peça mesmo. Mas peça também para as pessoas que não merecem, que na nossa concepção não merecem nenhuma misericórdia de Deus. Estupradores, bandidos, encarcerados que fizeram coisas horrendas com as pessoas, peça a conversão delas. Pessoas prostituídas, pessoas com maldade no coração. Aquela pessoa da sua família também, essa aí que você pensou também. Pode rezar bastante. Aquela que prejudicou você, ou aquele grupo que te prejudicou, reza bastante. Apresenta. Eu chamo de desafetos, inimigos, pessoas que você não gosta, pessoas que não gostam da gente, os velados e os diretos, né? Rezar bastante por eles também. E colocar a gente também, né? Se auto-chutar para dentro do Imaculado Coração e Sagrado Coração de Jesus. Tá bom? Fiquem em paz, na paz de Cristo.